Agora, Theo e Ju, o clima na primeira turma não está muito bom, né? Desde a votação do Grupo 1, né, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, em função até do voto dos pontos argumentados pelo ministro Luiz Fux. O clima não está muito bom na primeira turma, né? Isso tem, evidentemente, motivado, talvez, essa saída, esse pedido para poder seguir para a segunda turma, né, Juliana? Se há um desconforto, Leandro, o desconforto é do ministro Fux, né? Porque ele acaba divergindo ali do entendimento dos outros ministros, mas os outros apontam, né, pelo menos nesse julgamento, que estão caminhando no mesmo sentido, ali na mesma linha de pensamento sobre a trama golpista. No caso de hoje, havia uma expectativa, inclusive, em relação ao voto do ministro Fux, porque a gente está falando de um núcleo que tratava quase que de uma preparação, uma base para um plano de golpe, né? Que começou ali lá atrás, não necessariamente durante o ano eleitoral, numa tentativa, né, no entendimento, inclusive, dos próprios ministros agora, de descredibilizar o sistema eleitoral. A gente estava acompanhando isso ali no Palácio do Planalto e observou essa movimentação da contratação de um instituto que pudesse fazer uma análise de como a votação ocorria, de como era o processo de contagem ali de votos, depois idas e vindas desse instituto em relação a um relatório sobre o que de fato eles observaram ali ao analisar o sistema eleitoral brasileiro, depois a divulgação de um relatório que ficou ali meio truncado, enfim, todos esses fatos fazem parte desse núcleo específico, que é formado por uma quantidade muito significativa de militares, inclusive, e o Carlos Rocha, que é o presidente desse instituto. Então, fazendo parte ali de uma base de preparação, havia um entendimento de que Fux pudesse até ver ali alguns pontos específicos em relação à atuação desse grupo, mas que votasse diferente do que foi o núcleo 1, né, que eram os cabeças, né, de toda essa organização. Mas ele votou da mesma maneira, né, para liberar todo mundo de qualquer tipo de crime que tenha sido cometido contra as instituições brasileiras, contra o sistema eleitoral, contra o Estado democrático de direito, e mostrou que tem uma divergência em relação a esse julgamento que é muito clara. É um voto também, chama atenção para um outro ponto, que está sendo bastante observado, né? Todo o voto do ministro Fux é observado pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, pela oposição. É um voto que está repercutindo muito nas redes sociais hoje, no entendimento dessa ala bolsonarista aqui do Brasil, de que Fux seria ali a única voz que tivesse algum tipo de consciência plena do que está acontecendo, que não trata essa questão como uma perseguição política. Então, o voto de hoje, esse pedido para sair dessa turma, acaba fazendo com que Fux jogue até para a plateia, né? Ele tem ali uma quantidade muito significativa de apoiadores pensando no Brasil inteiro. Não que ele seja uma figura política, é um ministro, mas tem uma quantidade muito considerável de apoiadores bolsonaristas. Então, acaba acenando para essa ala aqui do Brasil que está observando com bastante atenção o voto de hoje. Por sinal, o entendimento do ministro Luiz Fux cogitar um plano de golpe sem executá-lo não é um elemento suficiente para condenar, né? Um entendimento diferente dos demais ministros.